RBS Notícias. Oferecimento. Banricompras é único. Só cliente Banrisul tem. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Boa noite. Boa noite. Quinta-feira marcada pela violência no interior. Assaltantes atacam agências bancárias em 4 pequenos municípios. Os criminosos voltam a amedrontar os moradores com o uso de explosivos. Meu Deus do céu, o estouro que deu. Eu nunca vi estouro forte assim. Um dia depois de agredir 3 professoras, mulher atropela um policial militar em frente a uma escola de Porto Alegre. Aprovado um projeto de lei para saber onde vai o dinheiro das multas de trânsito na capital. Não sei realmente onde que vai nosso dinheiro aí. Só sei que existe bastante, né? O horário de verão anima os consumidores e beneficia o comércio. É a partir de agora, no RBS Notícias. Nós começamos o RBS Notícias de hoje, infelizmente, falando de violência. Em 2 dias, 7 agências bancárias foram atacadas aqui no estado. Ontem, clientes e funcionários de uma agência de Cambará do Sul, na Serra, foram feitos reféns depois de um assalto. E hoje, criminosos agiram em mais 4 cidades. O ataque mais recente aconteceu esta tarde, na Serra. As agências do Sicredi e do Banrisul de Coronel Pilar foram atacadas por 4 bandidos. Segundo a polícia, um cliente foi feito refém e liberado em seguida. Esse foi o 5º ataque em 2 dias no estado. Desde o início do ano, já são 151, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os explosivos detonados pelo GAT foram deixados por 8 bandidos que tentaram assaltar um caixa eletrônico do Banrisul em Joia nesta madrugada. Eles fugiram em 3 carros. Um veículo foi encontrado abandonado. Quase no mesmo horário, houve ataques em mais 2 cidades no norte do estado. Em Casca, as agências do Banco do Brasil e da Caixa, que ficam no mesmo prédio, foram alvo de pelo menos 6 criminosos. Meu Deus do céu, o estouro que deu. Eu nunca vi estouro forte assim. A gente acordou com estrondo, parecia vidros quebrando, sabe, assim. Começou a dar uns tiros, sabe. Aí eu chamei meu marido, disse, vamos junto ver o que quer, né? E daí ele disse assim, se arranque daí, que senão eu vou detonar essa casa aí. E assim começou a dar tiro e a gente se recolheu, né? Essa imagem do circuito interno de um dos bancos mostra o criminoso armando o explosivo detonado logo depois. Os bandidos trocaram tiros com a Brigada Militar, espalharam pregos retorcidos nas ruas e fugiram sem detonar o artefato na segunda agência. O local ficou mais de 8 horas isolado até a chegada do GAT. Um grande aparato foi montado para que a equipe pudesse iniciar o trabalho de retirada dos explosivos de dentro da agência. A 60 quilômetros dali, em Mato Castelhano, 2 homens tentaram roubar um caixa eletrônico também usando explosivos. Imagens das câmeras de vigilância da prefeitura vão auxiliar na investigação. Foi o 2º ataque em menos de 2 meses. A gente vive numa insegurança, o tempo todo. É complicado. Ontem nós contamos aqui no RBS Notícias que uma mãe agrediu 3 professores porque a filha foi impedida de fazer um passeio com os colegas. Esse caso aconteceu na escola Saint-Hilaire, na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, e não em Viamão, como falamos. Pois hoje, essa mesma mãe foi presa porque atropelou um soldado da Brigada Militar em frente à escola. O flagrante foi feito por uma aluna. A mulher de 32 anos está neste carro que para em frente à escola. Ela troca ofensas com as adolescentes. Um policial militar tenta conversar com ela e acaba sendo atropelado. Fernanda Rodrigues de Almeida foi presa por tentativa de homicídio. As aulas foram suspensas hoje e amanhã. E um levantamento informal do CEPERS aponta que 100 professores foram vítimas de algum tipo de violência este ano aqui no estado. Em alguns casos, Daniela, os profissionais acabaram trocando de escola ou se afastando da sala de aula. Não teve aula hoje na Escola Municipal Saint-Hilaire. Alunos e professores se reuniram para um abraço simbólico à escola, que fica na zona leste de Porto Alegre. É que ontem, 3 professoras foram agredidas pela mãe de uma aluna. Já são 5 casos nas 2 últimas semanas na rede pública de ensino da capital, 4 em escolas municipais.
Na rede estadual, os números de violência contra professores ainda são preocupantes, mas vem diminuindo. No primeiro semestre desse ano, foram 175 casos de agressão física e mais de 2.400 de agressão verbal. No mesmo período do ano passado, foram 290 casos de violência física e 3.800 de agressão verbal. A Secretaria da Educação diz que o espaço para a mediação dos conflitos são as CIPAVs, as Comissões Internas de Prevenção à Violência. Temos um representante da CIPAV em cada coordenadoria de educação, que são 30, que tem condições de encaminhá-lo para um parceiro. Universidades que têm cursos de psicologia, nós temos apoio deles, nós temos apoios de hospitais. O Sindicato dos Professores do Estado diz que a violência, seja ela física ou verbal, é mais um fator para o agravamento da saúde dos professores. O CEPER está fazendo um levantamento informal e até agora, mais de 100 educadores já relataram problemas emocionais ou depressão decorrentes do trabalho. Na maioria dos casos, professores pedem para trocar de escola, inclusive, ou ficam de laudo bastante tempo, né? Não conseguem se recuperar. O efeito sobre esses educadores é devastador. O Elton foi atacado pelo irmão de um aluno em 2013 e até hoje guarda marcas profundas dessa agressão. Ele se afastou da sala de aula por 6 meses, teve depressão, voltou a trabalhar, só que em outra escola, e até hoje precisa de tratamento psicológico. Para mim foi muito difícil, né? Porque eu sempre tive uma relação com a escola como um espaço de educação mesmo, de paz, de tranquilidade, de troca de saberes, de conhecimentos. Aí quando tu sofre uma agressão assim, mexe muito com o emocional da gente, a gente fica bastante perdido, impactado, emocionalmente a gente fica destruído, é bem difícil mesmo. E veja a seguir, vereadores da capital aprovam um projeto de lei para saber onde vai o dinheiro das multas de trânsito aqui na capital. Nós já voltamos. Para onde vai o dinheiro das multas de trânsito de Porto Alegre? Essa é uma pergunta comum entre os motoristas aqui da capital. Pois é, um projeto de lei foi aprovado pelos vereadores justamente para responder a esse questionamento. Essa mexidinha no celular é um dos motivos mais comuns que levam o motorista a ser multado. Todo mundo sabe que não pode, mas é só parar o carro. A arrecadação com multas em Porto Alegre tem crescido a cada ano. Em 2016 foram 26 milhões e 700 mil reais. Em 2017, 47 milhões e meio de reais. E neste ano, até agosto, foram 57 milhões e meio de reais. Segundo a empresa pública de transporte e circulação da capital, o motivo desse aumento é o reajuste do valor das multas. Mas e todo esse dinheiro? Vai para onde? Não sei realmente onde que vai nosso dinheiro aí. Só sei que existe bastante, né? A gente não sabe. Todo dinheiro que eles arrecadam de nós, a gente não sabe nem um pouquinho para onde é que a gente vai. Para buscar dar mais transparência sobre o destino do dinheiro arrecadado, foi aprovado aqui na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei. A ideia é saber exatamente onde os recursos das multas são aplicados. O projeto passou por unanimidade e prevê divulgação mensal de dados. É um reforço à transparência dos dados públicos e, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade que não só os vereadores, mas a população possa fiscalizar a correta aplicação desse dinheiro. O presidente da IPTC recebeu a notícia do projeto com surpresa. Diz que o órgão já publica anualmente esse balanço e que um novo site de divulgação de dados já está quase pronto, inclusive com um detalhamento mensal sobre o destino dos recursos das multas. Vai ser possível não só o detalhamento dos dados mês a mês, de acordo com o fechamento dos balanços mensais, mas também diversas outras informações, como volume de veículos, as principais infrações, onde são cometidas, vistoria, transporte público. É uma série de dados abertos dentro de uma política de transparência. O novo site ainda não tem data para ser lançado. Mas afinal, para onde vai esse dinheiro das multas? Segundo a IPTC, a lista é grande. Vai, por exemplo, para a fiscalização, que inclui salário dos agentes, gastos com as viaturas e uniformes, para a sinalização, como pintura de faixas, placas, paradas de ônibus, além de investimento em radares e bafômetros. Sobre o projeto aprovado na Câmara, a Prefeitura informa que está analisando juridicamente.
A sexta-feira deve ter sol em todas as regiões. No litoral norte podem acontecer pancadas bem isoladas de chuva e o mar fica agitado. Logo cedo, temperatura de 15 graus em Erechim. Durante a tarde esquenta mais. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 32 graus. Na capital, os próximos dias prometem mais sol e calor. Amanhã, máxima de 30, no sábado e no domingo, 32 graus. Você vai ver em instantes o horário de verão anima os consumidores e também o comércio. Nós já voltamos. Foi modificada a condenação em primeira instância do ex-delegado Omar Abude. A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julgou esta tarde a apelação da defesa do policial. Omar Abude foi condenado em outubro do ano passado a 32 anos e 1 mês de prisão, acusado de financiar e proteger quadrilhas de roubo de cargas. Hoje, desembargadores desclassificaram os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa e decidiram que o policial vai responder por agiotagem, com pena de 2 anos e 11 meses de prisão em regime aberto, e por embaraço à investigação, com pena de 5 anos em regime semiaberto. Em relação à perda do cargo, prevista na primeira condenação, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça afirmou que não é possível manter essa punição porque Omar Abude já está aposentado. Ninguém sentia mais falta do horário de verão que o comércio, pelo menos é o que mostra uma enquete que ouviu as opiniões de dirigentes lojistas de várias regiões aqui do estado. Pois é, acontece que o horário de verão tem um efeito direto sobre as vendas, o que também não é muito difícil de entender quando a gente presta atenção em como o nosso comportamento muda quando os dias mais longos se unem com as estações mais quentes do ano. Tem até quem não goste, mas o certo é que o horário de verão faz diferença no ânimo de muita gente. Eu me sinto mais disposto, dá para aproveitar bastante o dia, principalmente final da tarde. De repente você pode ir a um cabeleireiro, um outro lugar assim, num horário mais tarde, porque o dia tá maior, né? Mas a luz não dá só vontade de ir pra rua. Chegando do Natal, né? Tem umas pinturas para fazer, arrumação em casa. Ainda tem 3 horas ainda para fazer alguma coisa em casa, né? Dá pra aproveitar bastante. Vai, show de especial. Se o dia parece mais longo, aumenta a vontade de aproveitar o tempo. Se há mais pessoas nas ruas, a gente se sente mais seguro. Essas podem ser só sensações, aparências, mas provocam reações que fazem diferença para o comércio. Uma boa parte das nossas vendas são vendas por impulso. As compras de vestuário e calçados muitas vezes são porque a pessoa viu uma peça bonita na vitrine, aí no outro dia ela passa naquela vitrine de novo e olha, fica gostando, conversa com uma amiga e depois ela vem e compra. Um levantamento da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo listou as vantagens para as vendas, que incluem também queda nas contas de energia elétrica, maior número de passeios em família e consumidores animados para gastar. Principalmente em sorvete, né? Até o aumento da prática de esportes gera lucros. O personal trainer que o diga. O pessoal se empolga mais, né? O dia mais cedo, mais tarde, tem mais luz, o pessoal vem mais pra rua. Né? Daí tem mais aluno. Com certeza. Vale a pena, então. Muito, para os dois, para os alunos e para mim, né? Em Santa Maria, o mercado público, que fechava às 6, agora fica aberto até às 9 da noite. As bancas de petiscos dizem que estão vendendo 3 vezes mais. O horário de verão trouxe todo o movimento e a riqueza do final de semana para os dias de semana. E aí a gente consegue devolver para a cidade todo esse movimento financeiro que a gente precisa para prosperar, para crescer. Logo mais, o Jornal Nacional vai mostrar a operação da Polícia do Rio, que prendeu uma quadrilha que vendia remédios de uso controlado e proibidos pela Anvisa. Os pedidos eram feitos pela internet e distribuídos pelos Correios para todo o Brasil. O Jornal Nacional vai mostrar também a polêmica sobre o descredenciamento de repórteres pela Casa Branca. O JN começa às 8h30. Uma boa noite. Boa noite.
RBS Notícias. Oferecimento. Banricompras é único. Só cliente Banrisul tem. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras.